noite, pessoal. Todo mundo consegue me escutar e dar um joinha no chat ou fala alguma coisa aí? Tá me escutando bem? Sim, perfeito. Perfeito. Maravilha. Deixa eu ver aqui. Vou compartilhar minha tela. Confirma para mim, pessoal. Está compartilhando minha tela? Tá tudo certo. Beleza. Vamos aqui. Qualquer coisa, eu vou escrever alguma coisa aqui. Já está aí a tela. Bom. Certinho a tela. Maravilha. Bom, pessoal, me chamo Ricardo, eu trabalho junto com o Ramon já tem aí alguns anos. A gente tem uma parceria. Apanhamos bastante no mercado e desenvolvemos aí nossa própria forma de enxergar, de discutir, de conversar. Estamos sempre dispostos a aprender. Então, a gente cria grupo normalmente querendo entender as pessoas, entender como vocês estão enxergando o mercado, que sempre agrega na nossa leitura também. Tá? A gente separou para a primeira aula, é mais um bate-papo para entender o público que a gente está lidando, né, com o que vocês sabem. Então, depois eu vou abrir para todo mundo falar, pode ficar à vontade, não precisa ter vergonha, se não quiser falar, o seu amigo já tiver feito alguma pergunta que tirou sua dúvida, sem problema, mas hoje é mais um bate-papo e uma introdução sobre o mercado, tá? Então, se tiver alguma dúvida, Ramon, você comanda o chat aí, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa aí, ou levantar a mão, me avisa, que eu paro para tirar a dúvida, qualquer coisa do comentário que a gente fizer. Pode deixar. Maravilha. Pessoal, primeiro, muita gente chega aqui no mercado e não tem nem ideia do que é o mercado financeiro, tá? A gente olha lá e já quer aprender o que é um candle e já quer aprender como é que eu coloco uma ordem e sair já fazendo tudo antes de ter ideia do que é um mercado financeiro. O próprio nome já diz, pessoal, é um mercado como qualquer mercado que você está acostumado aí com no seu final de semana, ou durante a semana fazer compra, é a mesma coisa, só que a gente está falando em parte de dinheiro. Então, a gente precisa de dinheiro para comprar e vender dinheiro, na verdade. É isso que a gente negocia no mercado financeiro. Do mesmo jeito que tem lá no mercado um monte de coisa que você passa pela prateleira e não consegue entender como alguém compra, no mercado financeiro é a mesma coisa, pessoal. Então, antes da gente sair clicando, a gente tem que entender o que nós estamos operando, quanto de dinheiro a gente está colocando, se vale a pena, se não vale. Tudo isso antes de clicar. Porque depois que a gente clicou e comprou alguma coisa que não presta, não tem mais jeito. O máximo que você pode fazer é tentar vender. Mas você comprou achando que ele ia romper. Não rompeu. Voltou, passou seu stop. Você não pendurou no stop porque não acreditava que ele ia cair tanto. E agora, o que eu faço? Bom, esse plano era para ter sido feito antes de clicar, não depois. Tá? Mas, voltando, o que é então o mercado? O mercado financeiro nada mais é do que uma prateleira com empresas, com moedas, com pares, onde a gente coloca dinheiro, faz a negociação e é óbvio que a gente visa ter lucro. Tá? É essa a ideia do mercado. Alguém aqui nunca abriu uma plataforma, nunca olhou, está tendo o primeiro contato? Fala para mim aí, por favor, no chat alguma coisa. Qual a experiência de vocês com o mercado? Quem quiser pode ficar à vontade.
Você fala, no caso, uma plataforma de análise gráfica, ou, por exemplo, a Binance, ou qualquer outra plataforma? Qualquer plataforma, qualquer um. Todo mundo já teve contato com um gráfico, por exemplo. Deixa eu abrir um aqui. Isso Ramon, aqui. Ó, um gráfico. desculpa. Pode falar. Ramon, desculpa, meu primeiro contato com isso aqui é você fala para escrever, eu não sei onde que escreve aqui, eu não estou conseguindo ver onde escreve aqui. Você pode, desculpa. Sim, aqui na barra do lado direito, em cima do relógio, tem a opção de chat ali, que tem do lado de um... Você vem com o mouse do lado direito da sua tela, na parte inferior, que Eu vai não ter a sei se opção ali a de sua chat. tela está acima. Tá vendo a minha tela? Aqui no canto, ó. Sim, Tem o chat. Aí é só escrever aqui, ó. E enviar. Não, eu tô no. Ah, tá, abri aqui, beleza. Peguei pela perfeito. sua, valeu. Imagina. Maravilha. Bom, galera. Então vamos partir do básico. Eu acho que todo mundo já viu no gráfico, tem ideia. Tá? Pessoal, primeira coisa que a gente sempre conversa, principalmente eu e o Ramon, Vanessa, fecha para mim o microfone, por favor. Eu tô tentando, eu não sabia nem que estava com ele aberto. Eu tô tentando voltar para a tela, porque eu entrei no chat, eu tô no celular. Aí eu não consigo achar a tela, eu tô aqui procurando. Tranquilo. Não, eu Desculpa. achei que você tinha esquecido, sem problema, fica tranquilo. Não, desculpa, eu tô aqui tentando localizar, desculpa. Acha, fica sossegado. Agora, tá. Eu Pessoal, desativei para ela aqui já. tranquilo. Pessoal, eu converso muito com o Ramon. A primeira coisa que a gente sempre fala é o seguinte: veio para o mercado financeiro, tudo funciona e tudo não funciona. Ah, como assim? Pessoal, o trade ou o posicionamento no mercado financeiro são vários fatores. E muitas vezes a gente fica sabendo só um pedaço do que um trader está fazendo. E aí ele te ensina, por exemplo, deixou um martelo no fundo, você compra. Deixou um martelo no topo, uma estrela cadente no topo, você vende. Eu vendo com que intuito? Qual a minha ideia? Qual é a proposta? Até onde eu vou? Por quê? Então, quando a gente for conversar com alguém ou for discutir ideias de trade, por isso que a gente fala aqui, estamos sempre abertos para escutar tudo, por quê? Tudo funciona desde que aplicado da forma correta. Eu estou procurando uma reversão. Bom, se é uma reversão, eu espero que o movimento mude de direção e passe aí para o outro lado. Então, uma reversão, a tendência é que eu fique mais na operação. Eu quero uma continuidade de tendência, mas eu quero só um pedaço dela. Onde que é melhor se posicionar? Por quê? Como? Qual relação risco-retorno? E esse tipo de coisa. Então, eu peço para vocês que venham para o mercado com a cabeça aberta. Sempre vai ter alguém se posicionando. Para a gente comprar, o mercado é feito de comprador e vendedor. Para você comprar uma posição num ponto, alguém vendeu. Para você vender uma posição num ponto, alguém comprou. Então, entenda que, ao mesmo tempo que você está vendo alguma coisa numa direção, tem alguém montando uma operação ou saindo dela na outra posição. Senão não existiria mercado. Então, quando você fala assim, quem é o louco? Por exemplo, vocês estão vendo aqui o gráfico. Nós já vamos entrar em candle, tá? Mas, nesse pontinho aqui, no fundinho aqui, teve alguém, nesse ponto aqui, teve negociação, teve alguém que vendeu. Aí você pode falar, quem é o louco que vendeu esse fundo aí? Bom, primeiro que, depois que o gráfico está pronto, é mais fácil da gente ver que é um fundo.
Mas teve alguém que, no caso, vendeu a operação aí para o outro poder comprar. Ah, mas por que ele vendeu? Não sei. Ele pode ter pensado em saída, ele estava desmontando uma operação comprada e estopou. Ou ele estava pensando que ia ter uma continuidade de tendência. Não sei, não, a gente não consegue saber o porquê o cara entrou aqui na operação. Mas teve uma operação nesse ponto. Então, sempre que a gente for montar alguma coisa, por mais óbvio que pareça, se questiona. Esse ponto é bom? Por que é bom? Por que eu estou me posicionando aqui? Sempre. E sempre lembre que alguém está fazendo a operação contrária. Tá? Isso já te tira de fazer muita furada, viu, galera? Então, pensa bem sempre. Só eu estou vendo isso. Se isso que eu estou vendo é tão maravilhoso, quem está fazendo o outro lado? Então, peço para vocês, pensa antes de clicar, porque depois que clicou é pior, mais complicado. Bom, vamos começar com o básico aqui. O básico do básico, vou entrar, ó, qualquer gráfico de candle, ele mostra a mesma coisa, tá, gente? Qualquer gráfico que a gente olhar, quando eu olho uma barra dessa daqui, por exemplo, uma barrona dessa daqui, a primeira coisa que alguém aí responde para mim, o que vocês pegam numa barrona vermelha dessa, o pessoal chama isso de barra elefante, eu não gosto, né? Hoje eu nem sei nome de barra, tá, pessoal? Mas aparece uma barra elefante dessa, que é uma barra grande perto das demais. O que vocês conseguem ver que teve aí, pessoal? Uma grande queda, né? Uma grande queda. Então, o gráfico. Como é que você sabe que é uma grande queda? Porque a barra está em vermelho e caiu para baixo, Beleza. né? Tá? Aqui a tá investida para baixo. Galera, um candle. Deixa eu ver se ele vai ficar bonitinho. O Jairo mencionou o volume com a barra de força e de rompimento de pivô. Pessoal, as nossas aulas, tá? A gente gosta. Pois a gente vai dar o suporte sempre no grupo, tá todo mundo lá, então pode ficar tranquilo que não vai faltar momento para vocês tirarem dúvida com a gente, não vai ficar ninguém desassistido, fica tranquilo. Nossas aulas a gente gosta de fazer aulas mais curtas e depois abre e aí entra em discussão, conversa e etc., que é onde a gente consegue ir absorvendo o conteúdo e depois vamos tirando dúvidas ao longo da semana, dos meses e conforme for passando. Tá? Sobre o volume, nós vamos entrar nisso depois, porque ele é um auxiliar. Então, vamos chegar lá, vamos construindo devagarzinho o conhecimento aqui, mas perfeito, observação maravilhosa. Galera, um candle, ele tem 4 coisas importantes que a gente tem que olhar, tá? Quais são as coisas importantes de um candle? Bom, um candle, quando a gente olha, a gente vê, normalmente ele tem pavio. Esse que eu peguei aqui não tem pavio, mas não muda nada. Um candle tem um topo, que é onde ele começa ou termina, tanto faz, e um fundo, que é onde ele começa e termina, tanto faz. Ou ele começou em cima e terminou embaixo, ou ele começou embaixo e terminou em cima. Isso aqui, pessoal, são as máximas e mínimas de onde teve negociação. Ah, isso significa o quê? Que aqui teve uma negociação? Teve. Aqui teve outra. E o mercado foi movimentando. E aqui teve negociação também? Teve negociação. Aí, o que significa essa parte onde tem o corpo aqui, ó? Bom, se ele está vermelho, pessoal, se ele está vermelho, significa que ele abriu em cima e fechou embaixo. Então, nós temos um candle negativo. Ele abre em cima, fecha embaixo. Aí, o candle positivo. Bom, o candle positivo abre
embaixo e fecha em cima. Tá? Todo candle, pessoal, não importa se ele tem pavio ou corpo, ele em algum momento estava preenchido, porque a gente olha depois aqui e fica claro você ver, por exemplo, um candle desse aqui, ó, que ele teve uma rejeição embaixo, então ele estava em determinado momento, ó, ele abriu. Como que esse candle aqui funcionou? Vamos dar uma olhada, vamos dar um zoom nesse candle aqui, ó. Como que ele funcionou? Bom, ele começou, abriu. Na hora que ele abriu, ele começou a vir para baixo. Em algum momento, esse candle estava cheio aqui embaixo. O que aconteceu depois? Bom, depois entrou força compradora, empurrou isso aqui para cima, deixou o pavio. Esquece a outra parte aqui, pessoal. Vou clicar aqui para subir ali. Então, em algum momento, esse candle entrou força compradora, sumiu, ó. Então, ele abriu, desceu, voltou, e aí ele começou a subir. Chegou lá em cima, na máxima, entrou força vendedora, e no fim... Posso fazer uma pergunta? Ele fechou dessa forma. Pode. Só me- Diga. Eu queria saber o significado do pavio. E aí, quando ele abre, em qual momento ele abre? Quer dizer que a demanda de compra está maior, é isso? Não, vamos lá. Ó, aqui você entendeu o que aconteceu nesse pavio. Sim. Olhando depois o que aconteceu aqui em algum momento. Ó, quando eu olho o candle, quando a gente olha um candle dessa forma, eu tenho que entender, tenho que conseguir ver que ele abriu. Ó. Se ele está verde, a abertura está abaixo ou está acima do fechamento? Pessoal, candle verde, a abertura dele... Verde é positivo, Embaixo. né? É aumento, não é? Abaixo. Isso, verde é positivo. Então, ele abriu esse candle aqui, ó. Eu vou apagar tudo. Vamos lá. Esse candle aqui, ó, ele abriu exatamente aqui, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó. Ele abriu aqui e fechou em cima. Em algum momento, ele desceu, voltou, subiu, voltou e fechou aqui. Tá? Então, o que é o pavio? Pavio é região de negociação onde teve rejeição. Então, ele não conseguiu ficar naquela posição e voltou. Isso é um pavio. Então, o que o pavio mostra? Mostra que aqui, ó, nessas linhas, ó, aqui, qualquer ponto aqui que tem um preço, teve uma negociação passando por aqui. Certo? E o corpo? O que é o corpo? Bom, o corpo é da abertura até o fechamento, ele fica cheio, que é para significar se eu estou com um candle que venceu a força compradora ou que venceu a força vendedora. Só isso. Logo que o candle abre, eu consigo saber para que lado ele vai? Não sei. Candle abriu, no tempo gráfico que eu estiver trabalhando, ele abriu naquela posição. Certo? Quem tinha feito a pergunta? Eu. Juliana. Entendi. Eu entendi. Juliana, então, por exemplo, vamos falar que o mercado, ó, aqui nós estamos no time frame, estou olhando o dólar, 60 minutos. Tá? Eu vou fazer um desenho aqui, mas assim, ó, esquece desenho, esquece qualquer coisa. Você vem aqui, olha, fala assim, eu estou vendo uma linha de tendência de baixa, se esse preço aqui, ó, passar aqui para cima, amanhã o mercado chega aqui, o que vai acontecer com o mercado? Não sei, mas vamos dizer que ele abre aqui, ó, e começa a fazer assim, ó, e começa a trabalhar aqui. Coralete, espera um pouquinho que você já fala. Começa a trabalhar aqui, ó. Então, ó, ele abriu e começou a subir. Para onde esse candle vai? Enquanto ele está aberto, ele pode subir, descer, ir para um lado, para o outro. Nós não sabemos para onde ele vai. O que a gente sabe que se ele fizer determinado movimento, interessa para nós entrar comprado ou entrar vendido.
Ah, como assim? Ó, como o nosso mercado fecha, ele pode abrir em gap. Mas se ele não abrisse em gap aqui, ó, vamos dizer que o mercado abra nessa região aqui, ó, ele abre aqui. E para você, você traçou a linha de tendência e se interessa, caso ele passe essa linha aqui, você se interessa em colocar uma compra. Bom, você vai acompanhar, esse candle vai começar a se formar, se ele vir nessa direção, quando ele chegar aqui, ele vai acionar a sua ordem e você está dentro do trade. Ah, e qual é o meu plano? Aí nós vamos estudar isso lá na frente. Você vai colocar o stop aqui, 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 aqui. O que eu vou observar para pendurar meu stop? Opa, aqui não dá, desculpa. Falando aí, fiz bobagem. Ô, Ricardo, o Henrique quer fazer uma pergunta, ele levantou a mão há algum tempo. Pode perguntar. Não, eu já até coloquei no chat aí, já esclareceu minha dúvida. Era sobre a formação do candle ali, você acabou de explicar. Maravilha. Perfeito. Então, galera, quando a gente olha um candle, a gente tem que olhar, ó, vamos olhar, esse gráfico aqui foi bom que eu peguei. Dá uma olhada aqui, ó, pessoal, vocês olham aqui, ó, dá para perceber que nessa região aqui, ó, tinha uma prevalência de que força? De que tipo de força no mercado estava nesse momento? Negativa. Queda. Perfeito. Vendedora. Força A gente vendedora. consegue ver que está com uma força Vendedora. vendedora. Por que vendedora? Porque os candles vermelhos, eles estão mais cheios, maiores. É essa noção que a gente tem que começar a ter. Tá? Lá na frente nós vamos introduzir média móvel, melhores pontos para se posicionar e etc. Mas, se eu estou trabalhando numa ponta vendedora, se eu estou vendo que o mercado, de repente eu percebi, ó, o mercado está vendido. Tá? Então, ó, o mercado está vindo, fazendo movimentos de queda. Opa, onde são pontos onde eu tenho uma grande chance de me posicionar, passar pouco calor e pegar algum movimento? Ora, se eu estou vendo que o meu movimento está caindo, eu espero ele voltar numa região de média para pensar em me posicionar. Aqui é o lugar mais tranquilo para a gente se posicionar. Deu algum sinal para nós perto de média, você entra a favor do movimento que ele está seguindo, que você tem mais chance de sobreviver no mercado. Tá? Depois a gente vai explicar outras coisas lá na frente, mas a preocupação nossa nessa primeira aula é entender como um candle se forma e o que eu tenho que olhar na visão macro. Que é a visão macro? Quando eu olho um gráfico, então, olhei o gráfico, bom, o que eu vejo predominar aqui? Força vendedora. Tá? A gente consegue ver uma tela mais recheada de coisa vermelha e a gente vê que o mercado, quando tenta subir, deixa rabo. Tenta subir, deixa pavio, o rabo, tanto faz. Chega numa média, opa, dá sinais de que vai cair. Tá? Olhando um candle, então eu tenho que ver máxima, o que importa num candle, máxima, mínima, abertura e fechamento. Com essas 4 informações eu começo a ter noção. Há um candle por si só, galera, uma coisa que a gente aprendeu, todo mundo vai ensinar para vocês, opera nos 5 minutos. 5 minutos vai ter um monte de entrada. Mas aí, quanto mais baixo o time frame, mais randômico fica o acerto. Mais 50% vai ser a sua chance de sobrevivência. Tá? Eu e o Ramon, hoje a gente opta por 60 minutos, a gente já praticamente, em mercado 24 horas, a gente praticamente só olha para ver se ele já começou a fazer a virada. Mas costumamos trabalhar sempre 240 em diante. Quer fazer algum comentário, Ramon? Não, você estava falando do pavio e tal, né? No gráfico aí é bem claro, né? Se o pavio, em um momento, ele teve cheio positivo, o pouco que você olha para esse gráfico, olha o tanto de pavio que tem para cima. Quer dizer o quê? Que compradores tentaram puxar o preço para cima,
mas a força vendedora se estabeleceu. Então, um pouco de informação que foi aplicado agora, você já entende que muito pavio para cima é ruim. Às vezes eu passo algumas análises, eu até cito, falo, ó, é um pouco ruim essa situação, porque olha o tanto de pavio para cima. Você está entrando num time que está perdendo de 7-0. Será que o seu gol vai ganhar do 7-0 que ele tentou passar naquele ponto e não foi? Então, o pavio, ele também traz um sinal de reforço, porque se você olhar esse gráfico, ô Ricardo, traça uma linha para baixo ali de tendência. Você vê que cada vez que ele testa nessa linha, você consegue perceber que cada vez mais essa linha vai ficando mais forte. Então, é ponto de compradores comprar aqui embaixo, sair nela e vendedores esperar uma posição de reversão. O pavio, nada mais, ele significa um esgotamento, uma região que a maior chance é de não passar. Então, é bastante importante isso, que se só de observar o pavio em alguns pontos, e se você olhar um fundo ou alguma outra região, ele traz um aspecto de exaustão, que não vai passar naquele ponto. Então, isso é bastante importante para você sentir o que o movimento está te trazendo. Se vai continuar, se vai voltar, se o fechamento daquele candle foi com força. Observe o pavio dos candles na parte inferior. Olha como ele fecha cheio. Agora observa os candles da parte superior, como ele fecha cansado. Então isso já começa a direcionar sobre tendência, sobre que momentos você vai olhar, se o candle fechou um candle comprador ou um vendedor. Então o candle nada mais é do que demonstrar a intenção do mercado naquele momento. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar, Felipe. Essa parte que você explicou do pavio, porque assim, às vezes a gente olha em tempos menores e você vê assim mais candles, né? Então você vê sempre aquela briga, né? Então assim, quando esses pavios aí, a gente pode considerar eles igual o Ramon explicou agora, sempre nos tempos maiores, ou a gente considera essa mesma técnica aí para analisar o candle com pavio nos tempos menores também? Então, vamos lá. Quanto menor o tempo, mais fácil você ser iludido pelo mercado. Então, ele vai estar formando numa direção, só que quem manda no mercado são os tempos maiores. É o tempo maior que te dá o caminho para onde o preço está andando. Então, um tempo maior te dizendo que ele está subindo, você vai vir em tempos menores e não vai ficar procurando para vender. Você vai procurar retorno à média para comprar. Porque o tempo maior está dizendo que a força está para o lado da compra. Tá? Então, aqui, ó, o que a gente sempre sugere. Primeiro, nunca você começa a analisar do tempo menor para o maior. É o contrário. Você começa do maior para o menor. Ah, por quê? Porque eu quero ter uma noção de como o mercado está no macro, para eu pensar e me posicionar junto com ele. Só que eu venho no micro, que é o meu operacional. Então, por exemplo, isso aqui funcionaria nos 5 minutos? Funciona. Se for nos 5 minutos, você vai ver um desenho exatamente igual esse em qualquer momento do gráfico. Tá? Porém, eu tenho que estar sempre preocupado com o caminho que o preço está indo para mim pensar em posicionar. Tá? Então, funciona em qualquer time frame? Sim, funciona. O que a gente recomenda? Faça seus estudos. Ó, a minha tela, vou mostrar aqui a minha tela para você. Ó, eu puxei aqui para vocês, ó. Olha a minha tela como ela é. Eu sempre com mensal aberto, semanal aberto e diário aberto. Aí a gente vai operar num gráfico de 60 minutos
ou se é cripto, vamos operar num gráfico de 240 minutos. Então, ó, eu consigo ter ideia, ó, olha o mensal. Mensal trabalhando abaixo das médias, não aguentou, tentou uma vez seguir alta, não foi, deixou pavio, começou, opa, mostrou vários sinais de queda. Olha o semanal, há quantas semanas ele já vem. Até olhando o mensal, olha o pavio para cima ali, ó. 3 vezes tentou passar. E aí você vai pensar em compra nessa região? Olha o semanal ali antes dele fazer esse topo duplo dessa queda. Exatamente. Olha o tanto de pavio para cima. Por exemplo, desculpa te cortar, Ramon, que você tem uma coisa maravilhosa aqui que você mostrou. Deixa eu só... Vou ter que apagar aqui. Vamos lá. Porque... aqui, ó, por exemplo, se o gráfico fez um impulso no mensal, deixa eu mudar a cor aqui. Fez um impulso no mensal, pullback. Caso o gráfico queira tocar para cá, opa, vai fazer um pivô de alta. Eu vou me posicionar aqui, na hora que ele romper aqui, não vou me posicionar. Por quê? Porque aqui foi uma região já de briga. Nós já vamos falar sobre regiões, mas é uma região que teve briga. Eu vou querer que a hora que ele chegue nessa posição, eu estou fora da briga. Eu quero entrar quando os caras já se mataram e já decidiu o lado que o mercado vai. Aí ele vai para aquele lado, a gente entra junto, pega a nossa parcela e vai embora. Fala isso, Coralic. Se você olhar esse mesmo gráfico que você colocou semanal, nos últimos 15 minutos, ele vai estar verdinho nessa mesma posição aí, nesse mesmo horário? Ele vai estar posicionado para cima? Esse aqui, nos últimos 15 minutos? Isso, nesse mesmo o candle do lado de esquerdo inferior, e direito inferior, que tem ali a posição, o pavio para cima, no gráfico de 5 minutos, ele vai estar verde, não, né? Vamos olhar lá, vamos pegar o gráfico de 5 minutos. Eu até ia comentar isso, Henrique. Igual estávamos aí avaliando os 60 minutos no dólar. Teve vários pontos de compra que você talvez entraria em um topo ali, achando igual ali na vela 97 ali, ó. Ele fez um teste acima da média. Mas lá nos 60 minutos tinha aquela linha de tendência de baixa. Então, que é a resposta que o Felipe estava falando, né? Se você olhou o gráfico maior do que o de 5, o de 60, ele tem um canal de baixa, tem uma linha de tendência, você não vai procurar um pivô no 5 esperando para comprar. Entendeu? Porque é uma zona muito forte de um tempo maior. Os 5 minutos é 20 vezes. Então, os 60 sempre prevalece. Por isso a importância de a gente já estar falando sobre isso, de tentar associar cada valor que tem em cada tempo gráfico, né? Entendi, obrigado, gente. Ficou bem claro para mim. É porque como eu já tomei muito ferro assim nos tempos menores, aí agora ficou bem claro, gente. Obrigado, viu? Obrigado, é isso mesmo. Que isso, Felipe, obrigado. Então, ó, pessoal, eu não sei se o score ali que ficou claro aí, ó, eu entrei no gráfico de 5 minutos, ó, e a gente está vendo uma barra positiva, forte. Isso aqui você pode falar assim, ó, opa, é compra então. Opa, pera lá, ele que acabou de olhar um gráfico de 60 minutos, ele está chegando numa região de média, com média de 9 períodos virado para baixo, a gente vai chegar nisso lá na frente, tá, pessoal? Mas aqui, existe compra nesse ponto? Não dá para ter compra. Não tem como comprar. Mas ele pode subir daqui infinito. E eu fico fora, porque eu prefiro não perder o meu dinheiro numa operação que pode ser ruim. Tá? Por que pode ser ruim? Porque o tempo maior está me dizendo que ele está chegando numa região ruim. Vamos olhar de novo lá, ó. Vou olhar diário. Pô, o diário não está me mostrando, já faz alguns dias, força nenhuma compradora. Sempre que ainda for força compradora, vem a vendida e derruba. Força compradora, vem a vendida e derruba. Será que eu quero estar para o lado
comprado ou para o lado vendido? Tá, pessoal? É sempre isso que vocês têm que estar se preocupando. Tá? E nós colocamos lá, como último assunto de hoje, que era uma aula rápida, e aí eu vou abrir para vocês, que é região de suporte e resistência. O que é um suporte? O que é uma resistência? Pessoal, pega um gráfico, tá? E vê normalmente onde o gráfico parou e teve briga. Ali a gente pode começar a traçar pontos e começa a observar o que o gráfico faz. Por exemplo, ó, vamos pensar nesse ponto aqui. Ó. E tenta parar, pessoal, de achar que é exatamente, encostou agora na média, é tudo região. Pontos, a gente fala assim, ó, vai romper aqui, vai entrar aqui. Ali seria o start para a gente entrar, mas é uma região, tá? Então vamos pensar numa região aqui, ó. Essa região aqui que eu marquei, ó, o preço vinha caindo e parou aqui, voltou. Legal. Aí ele estava subindo, parou nessa região. Só que aqui nós estamos numa região de topo que não teve mais nada. Tá? Parou lá. Vamos pegar essa primeira linha que eu desenhei aqui, ó. Prolonga ela e vamos ver o que acontece quando o preço chegou lá de novo. Olha o que aconteceu nessa região. O mercado, pessoal, ele é feito. Olha o que aconteceu nessa região. O mercado é feito, pessoal, de pessoas e um monte de robô operando. Tá? Então, temos nós, pessoas físicas, tem algumas pessoas com muito dinheiro operando e tem robô operando. O robô, ele não quer saber se está caro, se está barato, ele segue uma parametrização. Se a inteligência artificial dele falar que nessa região aqui era compra, quando voltar nessa região, ele vai entender que é compra de novo e vai tentar jogar o preço para cima. Então essas regiões, o que acontece nessas regiões? Coloca no gráfico de vocês e começa a olhar, começa a traçar. Traça linha aí, vai testando, vai vendo o que acontece naquela região. Mas eu vi aqui, ó, ele passou direto, então não dá para eu deixar uma ordem aqui. Calma, nós estamos falando de operar. Falei para observar o que acontece nessas regiões. Então, ó, a gente percebe que, ó, num ponto que foi um ponto de briga anterior, de novo aqui foi um ponto de briga. Opa, se é um ponto de briga, pode ser um ponto que eu vou ficar esperando acontecer alguma coisa ali. Porque, ó, o que em um determinado momento segurou o preço aqui, de repente aqui, ó, quando passou, a região em amarelo aqui, ó, quando ele conseguiu passar, voltou, fez um teste e derramou. Então o que é isso, pessoal? Quando a linha está por baixo, então eu estou chegando com o preço de cima e bato em alguma linha que eu tenho marcado, essa minha linha é um suporte. Então, na parte de baixo, minha linha é um suporte. E se o preço está subindo agora e bate numa linha que eu desenhei, que eu tinha desenhado. Essa linha é o quê? Essa linha, quando eu venho com o preço de baixo para bater nele em cima, é uma resistência. Sumiu a voz? Peraí, eu tô aqui, que eu errei, eu fui apagar. É uma resistência. Então quando eu traço a minha linha, o preço vem de cima, eu tenho um suporte, naquele ponto vai ter uma briga, e ele pode segurar para voltar ao movimento. Ou quando eu venho de baixo para cima na minha linha, eu tenho uma resistência. Mas eu aprendi lá com o Ramon, às vezes fala, calma, aí é ponto de resistência, aí é uma média, não se posiciona. Por quê? Porque se é ponto de resistência, vai ter uma briga. Ou a gente
entra com um raciocínio na briga. Então, eu quero entrar na briga porque eu acredito que ela vai segurar. Vou colocar o meu stop em um determinado ponto. Então, vou entrar nessa região de briga. Aqui. Vou entrar aqui. Vou deixar meu stop aqui em cima, fora das médias. E vou esperar ver o que acontece. Quem sabe ele cai. Posso fazer isso? Pode. Mas eu li num lugar que resistência é para ser rompida, suporte é para ser rompido. Se espera romper. Espera ele passar pelo suporte e quando ele voltar, você pensa em se posicionar ali, porque um suporte rompido vira resistência. E uma resistência rompida vira suporte. Como assim? Vou voltar para a linha que eu desenhei ali, ó. Eu tinha desenhado uma linha aqui. Tinha desenhado uma linha aqui. Que passou. Bom, nesse primeiro momento, ela se tornou um suporte. Então, quando chegou aqui no suporte, o que aconteceu? Repeliu o preço. Porém, ele não conseguiu cruzar a média e rompeu. Quando ele rompeu, olha o que eu falei para vocês, pessoal, é região. Então, não precisa se prender a uma linha. Se quiser traçar um retângulo, pode ser, não tem problema. Quando ele passou, ele voltou a testar essa região. O que aconteceu? Entrou força vendedora de novo. Então aqui era um ponto que eu podia me posicionar, nesse momento aqui, nessa região aqui, ó. Podia me posicionar, deixo um stop fora, nessa região. A gente não gosta de trabalhar com o stop muito apertadinho, viu, galera? Porque você é violinado bastante. Depois a gente vai aprender todos esses termos aí, para quem não conhece. Coloco um stop nessa região e fico assistindo o comportamento do mercado. De repente, pum, ele foi para o meu lado. Fez o que aconteceu. Por quê? Era um suporte, e a análise técnica disse que o suporte, quando é rompido, vira resistência. O preço voltou de baixo para cima, não conseguiu passar aquela região, voltou a cair. Interessante. Mas sempre, então, numa região de suporte, eu posso pensar em comprar ou pensar em vender? Sim, eu não falei no começo que sempre vai ter alguém se posicionando para um lado, enquanto outros estão se posicionando para o outro. E qual é o certo? Não tem certo e errado. Tem o que funciona para você. Às vezes você tem estômago de entrar na operação vendido aqui já e deixar o seu stop aqui em cima. Tá certo, tá errado? Não sei. Qual é o seu alvo? O que eu vou falar para você? Você sabe o que você está fazendo? Com isso aqui de espaço de stop, qual é o seu alvo? O meu alvo é no mínimo 1:1. Tá bom. O meu alvo é 2:1. Meu alvo é meio para 1. Não importa. Você tem que ter um plano só e seguir ele. Ricardo, posso tirar uma dúvida? Claro. Considera esse ponto do F, onde tá esse monte teu de seta, descarta daí para frente, descarta, ainda não chegamos nesse período, e vamos olhar para trás. O meu suporte era ali onde está a palavra suporte, certo? Certo. Aí ele pegou, subiu, e ali na curvinha do D, virou minha resistência. Aqui. Certo? Aí ele caiu, o meu suporte ainda era onde está a palavra suporte, né? Porém, só que como ele inverteu ali na curva do lado de fora do D, meu suporte passou a ser ali, é isso? Então. Aí meu suporte... eu estou tentando assim entender o que você está falando, imaginar, porque assim, daí para frente a gente conheceu, mas se a gente não conhecesse, se eu tivesse tomado essa decisão na hora que bateu aí, eu estou tentando entender o que eu entendi da tua explicação. Onde você fez essa bolinha, passou a ser meu suporte e a minha resistência passou a ser o teu tracinho vermelho. Aí eu peguei, comprei aí nesse suporte e aí ela subiu, ultrapassou a minha resistência. Criou uma outra resistência lá em cima. Aí bateu ali em cima, caiu. Eu não sei, isso aí eu imagino que você vai falar, né? A gente não está nessa fase ainda, mas imagino que vai falar. Mas por algum motivo bateu minha resistência aí.
Então, o meu suporte passou a ser o teu tracinho, não é isso? Esse. Meu suporte passou a ser esse tracinho vermelho onde está o D ali. Ele passou a ser meu suporte. E a minha resistência passou a ser ali no tração maior. É Vamos isso que eu fazer estou assim, ó. entendendo, né? Coloquei em preto aqui e o vermelho aqui em cima. É isso? Isso. Então, o meu suporte é o preto e a minha resistência é o vermelho. Aí, o que aconteceu? Quando chegou ali no L, ele continuou caindo. Né? Eu não sei se aí eu tinha sinal ou não, provavelmente com um gráfico um pouco maior ia aparecer mais fácil isso. E aí, de repente, bateu ali no meu suporte de novo da palavra, ele caiu tanto que bateu ali, certo? Ele voltou a ser o suporte novamente. A pergunta é, sempre o suporte anterior, algum momento vai ser o suporte depois? Porque assim, o meu suporte foi subindo, né? E de Certo. repente Vamos lá. caiu. Eu entendi sua pergunta. Deixa eu ver se eu melhoro para facilitar até para todo mundo. Então, vamos lá. Ô, Clênio, depois você já pode fazer a pergunta depois que ele responder essa, tá? Então, ó, nós Ok. desenhamos uma região, vamos falar aqui, a hora que aconteceu isso aqui, ó, essa região foi nossa de suporte. Aqui, certo? E em determinado momento, ele veio, ó, e parou na... Pode considerar, eu considero que subiu o suporte, isso aqui é muito de cada um, tá? Mas aqui você pode falar que fez um mini suporte próximo a um suporte anterior, não tem problema. Quando que ele deixa de ser válido? Quando ele for rompido. Então, ó, isso aqui, ó, olha que interessante. Olha o que aconteceu na região desse pavio aqui, lá na frente. Se você é uma pessoa que deixa a ordem pendurada aqui, ó, não teria tomado stop. Por quê? Pegou sua ordem, voltou e ainda veio até aqui em cima, ó. Tá? Ah, mas depois ele rompeu. Bom, rompeu, esquece esse suporte. Ele vira resistência lá para frente. E agora eu volto a olhar o meu outro suporte que ainda está válido. Ah, mas agora aqui ele rompeu. Bom, ele rompeu, ele vai virar resistência lá para frente. Sim, mas nessa questão aí você aumentou e voltou para você aumentou, né? Eu estava falando eu tentei trazer ele mais perto. eu estava falando quando estava no pequenininho, que era mais fácil para enxergar a minha pergunta, entendeu? Por isso que eu te falei, esquece que depois caiu. Vamos manter ali onde está suporte e resistência, só naquele pedacinho do dedo, só para eu entender esse suporte e resistência móvel e se poderia voltar para o mesmo suporte. Pela tua explicação agora eu entendi. O meu suporte anterior pode ser um suporte agora. Por isso que o Ramon às vezes fala que está no suporte de 32, aí volta de novo para o suporte do BTC, no caso. Volta para o suporte de 32, entendi. O suporte pode ir lá na frente ser outro suporte. Mesmo suporte. Pode. Então tá bom, obrigada, viu? Ô, Ricardo, Pode perguntar. o que é que acontece? Durante esse gráfico aí, essa parte que está subindo aí, perto dos 60 minutos, você explicou que tem um suporte embaixo, aí ele já começa a subir. Ele certo? Mostrou para mim que aqui era um ponto... E aqui embaixo, isso. De área compradora, isso. Isso. Aí a gente poderia operar justamente nesse período que o gráfico está começando a subir. Pode operar a reversão, perfeito. Não é isso? Pode. É isso que eu estava querendo entender, porque assim, a gente tem esse tempo aí que a gente poderia trabalhar em cima disso, onde a gente poderia fazer a compra e a venda antes dele romper lá em cima, não é assim? Sim. O que eu falo para vocês tomarem cuidado é assim. Operar no mercado exige da gente estar lendo o mercado o tempo todo. Então, às vezes, pode ver que eu e o Ramon, o Ramon é o que dá mais a cara lá, tá, pessoal? Eu fico mais no desenvolvimento atrás, em outros estudos, e o Ramon vai mais para o operacional, tá? Mas eu estou sempre acompanhando,
Eu estou sempre junto nas entradas com vocês. Tudo que ele passa, eu e ele já conversamos, a gente está sempre alinhado, tá? Entenda, eu estou trabalhando num negócio onde, quanto mais tempo a gente focar no trade, ou na operação, ou no que eu quero olhar, de repente você começa a ficar cansado. Então, o que a gente fala? Por que eu estava falando para vocês de vindo a análise de um time frame maior para o menor e se concentrar para aquele lado? Por quê? Porque se você quiser operar o mercado, por exemplo, o Ramon agora, abrir a tela dele da Vector aí e ver lá rolando o mercado de cripto, tem entrada onde você quiser. A gente pode operar o que quiser. Clênio, você vai falar para mim assim, ó, esse candle aqui, ó, ele não é um sinal para você? Pode ser, é um sinal. E para mim ainda, depois nós vamos aprender isso, com banda de Bollinger, esgotada, aberta, longe de média. Eu não entro vendido aqui, ó, nunca. Nunca eu vou entrar numa venda aqui. Mas você falou a tendência é de baixa. A tendência é de baixa. Mas se eu fizer, depois vocês vão conseguir ver isso, tá, pessoal? É porque aqui Uma tem leitura. força compradora, não é, Ricardo? Se eu fizer uma leitura aqui, ó, olha a distância que ele está das médias. Nós vamos estudar lá na frente o que é uma média móvel, o que uma média diz. Pô, uma média diz que a maioria daquele período operando está naquele ponto. Se eu fiquei tão longe, é complicado entrar a favor da tendência numa venda ali no fundo tão distante das médias assim. Tá? É essa a ideia aqui, tá? Então, Ricardo, tem operação? Tem. Tem compra? Tem. Tem venda? Tem. Só que a gente precisa saber qual é a briga que a gente quer comprar. Beleza, Zé? Então, assim, a gente passou o básico, estamos começando com o básico, aí vocês vão começar a entender que, assim, ó, traça suportes e resistências, e vê quando ele está longe das médias, chegando num suporte, o que normalmente acontece? Quando ele vem direto, cai, ou sobe, chega perto de um ponto que eu deixei marcado, e ele está distante das médias, o que acontece ali? Legal! Puxa, olha, eu estou vendo isso aqui, consigo ver um padrão. Pronto. É aí que a gente tem que começar a se amarrar. Ramon, acho que você queria falar alguma coisa? ele comentou sobre a força compradora. Isso a gente vai entrar mais para frente, sobre pivô, sobre vários pontos. Mas entrar comprado ali no fundo, igual o Ricardo falou, é muito arriscado. A gente sempre precisamos de uma confirmação. Olhando o gráfico aí, primeira coisa que você consegue enxergar que ele fez um fundo ali um pouco mais alto. Marca ali, Ricardo, o fundo mais alto ali antes da reversão. Foi aqui, Que é fundo, que é a resistência, ele fez um fundo mais alto, ó. E aí ele já veio armando um pivô de alto. Aí sim traz uma confirmação de reversão. Entendeu? Então, isso. E aqui ele ainda deixou para nós. Vai explicar esse armando pivô, né? Isso, a gente vai entrar nisso aí. Vocês vão ver com o tempo, por exemplo, ó, aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, tá legal para a gente mostrar uma coisa que a gente adora operar, que é, o gráfico faz um fundo, a gente tá lá, ó, não fizemos nada, o gráfico estava caindo, faz um fundo, ele tentou brigar acima da média, não conseguiu ficar, volta para tentar ficar para baixo da média, não consegue, volta na região de topo, ó, e faz uma caixinha que a gente fala que ele armou um pivô dentro do pivô maior para fugir dessa posição. Ó. Então, ele faz. Aqui dentro, ó, ele faz um movimento assim. Ó. Essa entrada é a entrada que a gente dorme, comprado aqui no dólar, acorda no outro dia, ele já abre aqui, ó, com um gap. Ó, ele abriu aqui em cima. Ó. Essa é a entrada que a gente adora fazer. Ele vem num movimento de queda, passa para cima das médias, volta, não rompe mais o fundo anterior, volta a trabalhar em cima das médias e antes do topo lá,
ele faz um movimento de zigue-zague. Isso aqui te traz muita força, muita confirmação para repetir essa perna de movimento para lá, com um stop extremamente barato. Mas isso tudo a gente vai ver depois, tá, pessoal? O que eu quero de tarefa para vocês aí, e aí se quiser perguntar, vamos ficar à vontade agora aqui, é o seguinte, ó, entender o quê? Ah, isso aqui é um ponto de resistência, isso aqui é um ponto de suporte. O que acontece quando ele chega de novo nessas regiões? O que acontece quando ele passa, ó, e volta nessas regiões? É isso que vocês têm que observar. Esse comportamento nessas regiões. Porque são nessas regiões que a gente vai pensar em se posicionar, seja comprado ou vendido. Essas são as posições melhores para a gente se posicionar. E aí, claro, vai ter momentos que a gente vai olhar. Ah, por que você não falou de entrar aqui? Porque nunca, a Mon já deixou claro um monte de vezes, nunca se entra na cara de uma média, principalmente quando ela está virada contra. Então, eu não vou entrar comprado quando eu tenho uma média na minha cara, me empurrando para baixo. Tanto que o preço, o que ele faz? Ele vai e volta. Só que demanda habilidade, demanda velocidade para fazer o scalp. A gente trabalha com trade e a gente vê a vida de trade que o pessoal vende, não é essa maravilha. A gente tem sentimento, dói perder dinheiro. Então, na hora de fazer uma operação, a gente não quer ficar passando nervoso. Quer montar uma operação que ela vai andar e vai embora, sai logo do seu stop, sai da região que você entrou, sai dali de perto e você já põe o stop. O Ramon vive mandando lá, ó, 20%, já deu 20%, pô, tá com 20%, você já põe o seu stop com 10 e fala assim, pronto, já posso dormir, tô tranquilo. Ele não quer entrar numa operação que eu tenho que ficar, vou no banheiro, eu preciso levar o celular, porque a operação pode voltar contra. Não faz sentido operar dessa forma. Ô, Ricardo, põe no input. O exemplo de hoje é perfeito para suporte e resistência. No 60. Olha lá. Hoje ele fez. Na verdade, ele está num range aqui, ó, que quem não é operador profissional, ó, vê isso aqui, ó, é melhor não mexer. Não põe a mão aí, porque comprar, o cara que comprou estopou, o cara que vendeu estopou. Isso aqui é um gráfico de 60 minutos, mas se é no de 5, já passou a tarde inteira perdendo dinheiro. Olha o tanto de pavio para trás ali, ó. Tanto que tentou puxar para baixo o preço, mas não conseguiu. Foi lá em cima, voltou na mesma região lá de trás, ó. Esse é um exemplo clássico de suporte e resistência. Essa região aqui, ó. Olha se como essa ela... região estava dessa forma, quando ele chega nessa região aqui, o que eu falei para vocês? Nós temos robô trabalhando e tem pessoas. Aqui, o que ficou claro para todo mundo aqui? Que quando o preço tentava cair, entrava força compradora. Tentava cair, entrava força compradora. Agora, a hora que ele chegar nessa região, vocês acham que vai acontecer o que aqui? Na pior das hipóteses, vai ter briga. Por quê? Porque é uma região onde todo mundo já percebeu, ó, que tem pavio. Tá tendo guerra aqui. Se tá tendo guerra aqui, a hora que o preço chegar aqui, vai ter guerra de novo. E olha o que aconteceu hoje o dia todo. Ficou usando aqui nessa região. E aí depois nós vamos ver como eu posso operar isso daí. Quais são as estratégias? O que eu posso pensar? Vai chegar lá na frente. Mas a ideia é conseguir entender antes o mercado ficar pronto, por que é uma região de briga? Por que o preço para ali? E aí depois a gente olha do outro lado, por que o preço para aqui? Ó, onde ele não consegue passar? Ah, se eu tenho um caixote e está tão brigado, compensa eu me posicionar em compras na parte de baixo desse caixote e em vendas na parte de cima desse caixote? Sim, faz sentido.
Bom, eu acho que para a primeira aula, o conteúdo que a gente queria passar era isso. Agora eu queria dúvidas, o pessoal pode perguntar, fica à vontade. Eu queria perguntar assim, você acha que não seria interessante, por exemplo, se a gente usar essa ferramenta aí, como que funciona, qual que é o site, como que a gente usa, por exemplo, as setas para marcar e para desmarcar? Sim, eu ia falar a mesma coisa também. Tô com essa dificuldade aqui. Até porque nesse caixote tem uma parte que ele já não sobe mais, ele só ficou para baixo. E aí, se eu estou dentro desse caixote pensando nisso, quando eu chego aqui no zero para cá, no zero achando que ele vai subir, ele já não sobe mais, ele fica só para baixo. Acho que seria Acho que essa é a interessante. dúvida de vocês também, né? A primeira, eu acho que para a gente aprender a fazer uma análise gráfica, a primeira coisa seria importante aprender a usar a ferramenta de análise. Isso, exatamente. Sem ferramenta a gente consegue analisar. Exatamente. Eu não A plataforma, ela tem, a plataforma que você for usar, ela tem as ferramentas para traçar no gráfico. Eu e o Ramon partimos para montar direto, falar sobre o mercado e não usar a plataforma, porque qualquer plataforma que você for utilizar, Profit, Trade, Vector, até o MetaTrader, qualquer outra lá, tá cheio de vídeo no YouTube ensinando a fazer o rabisco, a como usar. Então, a gente não tinha se preparado para passar isso para vocês, que eu achei que essa parte aqui vocês não iam se preocupar. E também tem... No Profit é de uma forma, no Trader é de outra forma, no MetaTrader é de outra forma. Então, depende da plataforma que você vai usar. Mas, na plataforma... Eu também posso estar passando isso para todo mundo no grupo, como que faz, fica tranquilo. Como faz o desenho, porque, tá todas as ferramentas de desenho, elas estão aqui, Então, por exemplo, vou pegar uma linha. Peguei uma linha, vou voltar lá no gráfico. Pus uma linha. Ele já traçou uma linha horizontal. Só que o ideal seria vocês rabiscarem, tentar mexer agora. E aí, se for gerando dúvida, pergunta para nós. Porque aqui, provavelmente, tenta fazer, lógico, com o mercado fechado, para não fazer nenhuma bobagem, não entrar em alguma operação, e aprender a usar a plataforma. A gente não tinha se preocupado, porque eu achei que era uma coisa mais básica ainda. Por favor, eu queria saber, essa linha azul de vocês é a média 21 ou 20? 21. Mas não se apegue assim, vocês usam uma 20, vocês usam a 21, eu estou usando a 20. É pouca diferença. A média é uma referência. Ele é um sinalizador, tá? Ô, Ricardo, o importante que eu acredito que foi passado para a gente entender foi a questão de suporte e resistência, certo? E nesse gráfico que você acabou de demonstrar aí, ele mostra um momento que a gente pode deixar a ordem de compra e lá em cima a ordem de venda. Se o gráfico daí ele for avançar, se ele tiver a tendência de subir, se a gente já comprou embaixo, lá em cima a gente já vai ter a ordem de venda para poder executar. Perfeito. Isso foi o que eu consegui compreender, né? O que a gente se preocupa bastante, pessoal, é que assim, quando o mercado olhar o mercado pronto, falar, aqui era uma região de suporte, beleza? Estamos mostrando aqui, tentando mostrar para vocês como você identifica uma primeira região, faz os seus desenhos, os seus estudos e observa o comportamento do preço quando ele chega lá. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente vai falar, vocês vão ver isso no jornal, vai ver acontecendo. Por exemplo, o mercado está aqui, ninguém fala que compra. Aí o mercado está nessa região aqui, está todo mundo falando, nossa, só sobe, vamos comprar. Aqui não é mais região de compra. Região de compra é a hora que está todo mundo falando que o mercado não está legal. Por quê? Porque, para eu ter certeza que ele está comprado, ele já fez um movimento.
E aquele movimento é o que vai me dar dinheiro. Entrar depois, por último, na festa, pode ser que eu fique sozinho. Por isso que às vezes o Ramon fala lá, e aí nós vamos chegar lá na frente e explicar para vocês o porquê que quando o Bitcoin faz determinado movimento, a gente compra com ele caindo. Ah, vocês fazem isso com qualquer moeda? Não é qualquer moeda. Mas o Bitcoin, no momento que ele esgota num fundo, dá para acreditar que no mínimo um repique. E às vezes um repique vem, é 6, 7, 8, 10%. Parece pouco, porque a gente trabalha com pouco dinheiro. Então vamos falar, eu coloquei $1.000 na operação, saí com 10%, deu só $100. Gente, para render de $1.000, 100, no Brasil, a gente precisa de 1 ano de poupança. Mais de 1 ano de poupança. Num CDB hoje aí com 10,75, tirando imposto, tirando tudo, vai mais de 1 ano investido. Você fez ele numa operação. É achar esse tipo de coisa. Vai aparecer todo dia? Nem sempre. Não vai. Mas a gente precisa saber os pontos que eu vou comprar o risco. Eu comprei e ele passou reto. E agora? Bom, você tinha um posicionamento de stop? Você pensou em colocar um posicionamento de stop? Aonde? Por quê? Então, antes de... Por isso que nós não falamos, nós falamos só da linha. Antes de pensar em pendurar uma compra aqui, caso ele siga caindo, até onde eu vou com ele? Até onde eu aguento? Onde eu vou pendurar o meu stop? Onde ele não pode passar? Isso vai entrar lá no operacional. Nesse momento que eu quero de vocês. Aprender a desenhar ou usar o software, eu acho que assim, pode ser uma preocupação mais básica nesse momento, mas é a coisa mais fácil do mundo. Não queria nem perder o tempo de vocês com isso aqui, porque pode ser gente que já saiba, e aí isso a gente pode ir dando suporte lá no grupo. Mas o que eu quero de vocês? Comecem a olhar as regiões que o preço para e o que acontece quando ele vai lá de novo na frente. É isso. É isso. Abre um gráfico, abre uma plataforma e vê o que acontece. Qualquer ativo vai ter um suporte, uma resistência que dá para a gente desenhar e observar um comportamento. E de preferência, traça alguns aí hoje, amanhã, na Binance e vê acontecer. Não é depois que está pronto, é assim. Só que na hora aqui, por exemplo, eu e o Ramon operamos uma dessas daqui. Na hora que isso aqui que a gente entrou, essa barra estava assim, ó. Então, entendam isso. Na hora que a gente entrou nessa operação, essa barra estava assim. E a gente veio aqui e bateu o dedinho de compra. Com uma barrona careca vermelha. Então, é isso aí que eu quero que vocês olhem o mercado andando. É esse o comportamento que vocês têm que se preocupar. Mas o principal, José, não é tanto operar as extremidades. É não entrar em furada. Só de você observar e entender que pavio mostra esgotamento, que toda vez que ele testa uma região, aquela região vai ficando mais forte, ele chegando naquele ponto, você vai evitar entrar ali, porque ali vai ter aquela briga. E aí, mais para frente, a gente vai entender sobre padrões de candle que trazem uma mensagem. Então, você já tem uma mensagem de um suporte. Você tem uma leitura de um padrão de candle. E tem um desenho, você já tem 3 informações. E aí sim é operável. Então, a parte inicial que a gente está passando hoje é evitar de entrar em zonas que são de confluência. É zona que vai bagunçar, vai pegar seu stop, vai a favor. Então, em regiões assim, é o máximo de cuidado. Deixa o negócio rolar, vamos aguardar uma confirmação e vamos evitar entrar em zonas de briga, certo? Ok, Operar, pessoal, é simples, mas não é fácil. Porque o tempo todo, as notícias, as informações, elas sempre vai existir os dois lados.
Tanto é que tem uma outra ponta fazendo a outra operação. Então, é prestar atenção e tentar deixar o mais simples possível. Eu costumo brincar que é pegar um orangotango lá no zoológico e pôr ele aqui e ele tem que conseguir replicar aquilo lá. Se ele conseguiu replicar, beleza, o seu sistema de trade é bom, porque ele tem que ser simples. Eu tenho que conseguir fazer simples, com calma e sem perder a cabeça. E aí nós vamos entrar lá na frente, que vai entrar isso. Gestão, gerenciamento e entender as N formas que a gente tem de operar. Felipe, pode falar. Eu queria perguntar, quando você estava falando de linha de tendência, só uma dúvida, esse topinho que você tem aí, né? Ele deu uma pernada negativa, né? Desse topinho que fez aí em cima, você vê se você for com o mouse, isso. Assim, por exemplo, hoje fechou o mercado, eu vou fazer uma análise à noite, isso, exatamente. Eu posso traçar uma linha desse topo com esse outro pavio aqui de baixo, descendo aqui, aí eu vou ter uma linha, aí eu vou ter um candle, esse candle verde, eu vou ter uma linha, isso, exatamente. Uma coisa assim. Isso, exatamente. Eu vou ter uma linha rompida aqui. Quando ele rompe uma linha de tendência assim, acima das médias, eu já posso pensar na compra ou eu tenho que esperar ele dar uma subida e vir respirar na média para eu poder ter uma compra segura? Ou eu já poderia pensar em comprar logo que ele rompeu a linha? Ó, existem as operações de rompimento, tá? E pensar, quero entrar já. É mais a forma que você vai preferir operar. Aqui, da forma que está agora, o rompimento aconteceu na cara de uma média virada para baixo. Eu e o Ramon não operaríamos isso. Então o que você operaria? O que eu vejo do gráfico? Bom, a gente tinha um suporte e aparentemente ele respeitou essa região do suporte aqui. Ele respeitou essa região do suporte e se a gente olhar aqui, ó, nós estamos numa consolidação. Qual é a ideia aqui? Bom, eu espero, pela forma que fechou, que o mercado venha para cima da média, consiga trabalhar aqui. Quando ele voltar na média, eu começo a ter regiões que eu posso pensar em me posicionar, ou eu sou um cara mais seguro, eu vou esperar ele fazer aquele pivôzinho que eu falei aqui e ir embora para minha entrada mais segura. Se fizer isso aqui, o mercado amanhã, o mercado brasileiro, abre para cima desse retângulo, testa ele e deixar um pivôzinho aqui, ó, eu só não venho da minha casa porque minha esposa não deixa, mas aqui é uma entrada bem legal de fazer. Entendi, cara, entendi. Ficou bem claro. Então, eu tenho que esperar a movimentação, então, para ver se ele vai fazer isso que você falou, e daí, eu comprando aonde você falou, eu poderia dizer que seria uma entrada com uma entrada confirmada, né? Isso, ali é uma entrada assim, ó. Pode dar stop? Toda entrada pode dar stop. Todas. Mas essa seria a entrada mais conservadora. Entendi. Obrigado, Ricardo. Nada. Ricardo, Isso tudo nós vamos ver no futuro, certo? Isso, tudo vai A ver. ideia da aula de hoje é falar assim, ó. Poxa, vamos pensar aqui, ó. Mercado abriu, caiu, fez isso, voltou. Quando ele veio para cair, você vendeu aqui e foi estopado. Por quê? Eu vendi o rompimento aqui e coloquei meu stop aqui em cima. Ele pegou bem o meu stop e não deu meu gain lá embaixo, que eu pensei que a perna ia repetir. Por que não repetiu? Olha, porque se eu olhar, eu vou conseguir visualizar que eu tenho uma linha nessa região aqui, ó, que está em briga. Se está em briga, o rompimento na cara de briga, eu não faço. Não valia a pena ter feito. Um exemplo, tá? Estou passando uma ideia, tá? Então, a ideia de hoje é o quê? Começar a observar as linhas de suporte e resistência.
vê o comportamento, desenha. Chega lá na manhã, desenha aqui e vê o que vai acontecer na hora que o preço chegar nessa região. Vê o que vai acontecer quando o preço chegar nessa região. Observa. Rompeu direto. Ah, beleza. Marca lá, marca no caderninho. Hoje rompeu direto a primeira vez. Voltou, testou, caiu. Ah, legal. Então, rompeu um suporte. Esse suporte virou resistência. Testou a resistência e seguiu o caminho para baixo. Ah, interessante. Marca, vê o mercado andando e acompanhando. Pode falar, Juliana. Uma dúvida, por favor. Desculpa aí. Imagina, pode falar, Renato. Esse candle aí, a do topo aí, por que ela está acima do topo da última verde e por que ela é vermelha? Mesmo ela estando acima do topo. Foi a abertura. Abriu aqui, ó. O mercado abriu em gap. Ele abriu nesse ponto e caiu. Aliás, né? Ele abriu nesse ponto, tentou subir, não conseguiu, caiu. O próximo abriu, tentou subir, não conseguiu, caiu. Esse é o movimento que o mercado está te mostrando aqui, ó. Tentou subir e caiu. Tentou subir e caiu. Foi isso. Então, ali, ó, ele está vermelho acima do anterior, por quê? Porque, ó, ele fechou aqui na tampa, abriu lá em cima e fechou aqui embaixo. Então, ó, fechamento abaixo da abertura, candle vermelho. Como que o mercado fecha nesse ponto aí do verde e abre lá em cima do vermelho? Como funciona isso? O mercado não é 24 horas, né? A bolsa nossa não fecha? Porque aqui nós estamos falando do mercado brasileiro. Aqui, ó. Ela fechou 6h30 da tarde. Teve notícia, teve um monte de informação, o mercado entendeu que a abertura era aqui no outro dia. Ah, mas pode? Pode. Pode, o mercado é soberano, ele faz o que quiser. Podia ter aberto aqui? Podia. Podia ter aberto aqui? Podia. Então não quer dizer que ele tem que abrir onde ele fechou? Se é um gráfico contínuo, aí sim, normalmente você vai ver isso. Você vai ver pouco gap. Então, ó, como assim um gráfico contínuo? Um mercado 24 horas. Então, vamos olhar. Consegue ver o númerozinho embaixo aqui, ó? 1, 2. Sim, sim. Tá vendo aqui, ó? O 1 é a primeira hora de negociação. Ele fechou aqui, ó. E o outro, onde abriu? Aqui do lado, no mesmo ponto. Tá? Então, quando é de uma hora para outra, o candle não vai ter gap. Ah, e quando ele fecha de um dia para o outro? Aí tem muita coisa envolvida. Mercado americano funcionando, China é outro horário, lá tem aço, tem petróleo cotado no mundo inteiro. Então, assim, tem movimentações acontecendo, então nosso mercado, quando fecha, na hora que ele abre, sempre tem uma expectativa de ocorrer. Ah, pode abrir sem gap e abrir na mesma linha do fechamento? Pode. Pode abrir com gap? Pode. Tudo pode. Vai ter uma aula só de gap, viu, Renato? Tá no cronograma, a gente vai explicar sobre essas questões de abertura, por que abre lá em cima, os tipos de gap, e vai ficar mais claro. Tem uma aula só de gap para mercado nacional que não tem, que existe o fechamento. Igual as criptos, outros mercados são 24 horas, então não tem tanto esse problema. Ô, Ricardo, eu queria só mostrar a minha tela rapidinho. Deixa eu só te fazer uma pergunta de Ramon rapidinho. O mercado ele pode abrir também abaixo do que ele fechou, ele vai abrir igual ou sempre acima? Pode abrir abaixo. Tudo pode. O mercado... Um exemplo disso é o Covid. Se você olhar põe semanal aqui, aí. No próprio mercado aqui tem, ó. Fechou aqui, nesse ponto, e abriu aqui embaixo, ó. No dia de hoje. Hoje e subiu. Tá vendo? Então, fechou aqui e abriu aqui, ó. Entendi. Certo? É isso aqui que eu quero que, ó. Então, essa aula teve olhar um candle, saber onde ele abre, onde ele fecha, e olhar suporte e resistência. Tá vendo, ó? Olhar o candle e entender já de cara que esse candle fechou aqui e o outro começou a negociação aqui embaixo. E onde ele fechou? Fechou aqui em cima.
Isso que tem que olhar num candle de cara, isso vocês têm que saber. Lógico que com o tempo vai ficar mais fácil. No caso, o candle ele fecha lá onde termina a ponta do pavio. Não, onde termina o corpo, ali onde eu coloquei a seta, mesmo aqui, ó, exatamente aqui. A ponta do pavio é até onde teve negociação, lá é o ponto máximo daquele candle, lá é a máxima. Mas não é onde ele fechou. Onde ele fechou é o corpinho. Ah, aqui ele fechou sem pavio, quer dizer que ele fechou na máxima. Isso esse pavio aí que é a tal da pernada? Então, o pavio... Não sei se é... Ramon, você não passa no grupo como pernada, né? Não, não. O pavio é que teve aquela força compradora ou vendedora, porém a outra parte entrou no meio da briga e aí eles conseguiram puxar o preço para cima. E o pavio significa a máxima e a mínima que aconteceu naquele intervalo de tempo. Nesse gráfico aqui é um gráfico de 60 minutos. Se o candle está verde, significa que a força compradora prevaleceu, porém, se existe um pavio para cima, significa que os vendedores entraram na jogada e puxaram o preço para trás. Ó, então, o pavio significa máxima e mínima. O corpo é o que prevalece. Ó, o mercado hoje abriu aqui, tá? E na primeira hora, ele veio e fechou aqui. Aí o próximo candle abriu e começou a fazer um movimento assim, ó. Deixa eu pintar ele. Fez um movimento assim. Olha, estava continuando subindo, estava lá. E o que aconteceu? De repente, a hora que o mercado estava ali, ó, começou a entrar venda. O mercado foi caindo. Aí ele foi armando, aí ele veio, fechou aqui embaixo. Em algum momento, isso aqui também foi aqui, chegou até aqui, era assim, em algum momento. E aí entrou força vendedora, compradora, trouxe ele de volta e ele fechou ali. É isso aqui que esse candle te mostra. Acho que o Luiz queria fazer uma pergunta aí. A Juliana também. Entendeu, Renato? Sim, entendi. Tem uma pergunta no chat aí que o menino, acho que é o Éder, mandou aí. Juliana, pode falar. Luiz Henrique mandou. Já tinha surgido duas perguntas depois, a primeira eu esqueci, mas aí depois ficou na minha cabeça. Eu ouço muita gente falar de que dá para fazer simulação no aplicativo. Vocês sabem explicar como que a gente faz essa simulação? Eu vou te mostrar, Juliano. Fica tranquilo que eu te passo como fazer. Eu vou até falar da ferramenta e como que, dependendo qual você opera, fica tranquilo que isso eu te passo depois. Fica tranquilo. Obrigada. O replay de mercado. Ó, eu tenho uma dúvida em cima da pergunta do rapaz que fez anterior, não lembro o nome dele. Onde começa um candle, termina o outro. Onde termina um, começa o outro, certo? Aí a força compradora ou vendedora é que vai dizer se vai para baixo ou para cima, é isso? A linha que começa e termina é a mesma, né? No mercado contínuo é sempre a mesma. Agora, quando o mercado fecha, como o nosso fechou, por exemplo, agora ele está fechado. Então, amanhã, ó, o nosso mercado fechou hoje. Nosso mercado porque você não está na cripto, aí você está na bolsa, né? Isso, eu estou na bolsa brasileira. Não, mas falando em termos de cripto, onde começa um, termina o outro, né? Isso, perfeito. Onde terminou um, começa o outro. Isso, eu inverti a fala, isso, então tá bom. Isso, perfeito, é isso aí. Luiz Henrique fez uma pergunta aqui, ó. Existe uma sequência como se fosse um script para leitura sem esquecer de nada? Nós vamos chegar depois, juntar tudo. Vamos começar devagar, tá? E entender que a gente tem uma sequência que pensa que os time frames, os tempos gráficos, eles são como uma família. Então, tem lá o mensal é o pai, o semanal é a mãe, são eles que ditam o caminho que o mercado está indo.
Aí você tem o diário, que é seu irmão mais velho, que já apanhou, já fez e tudo, e tá te falando, ó, tem isso aqui, tem aquele lá, tem isso, tem o outro. E você ali, que está nos 60 minutos, nos 240 minutos, pensando que caminho que você vai tomar. E aí, normalmente, o irmão mais novo segue o irmão mais velho, que obedece os pais. É mais ou menos essa a ideia. Posso só mostrar o gráfico aqui, antes de a gente Fica à encerrar? vontade. Vou parar de apresentar aqui. Tá ótimo. Tá aparecendo a tela aí? Tá sim, Tá sim, pode ficar. Perfeito. Nós estamos em alguns grupos aí, o pânico dos 30 mil que a gente sempre ouve do Bitcoin, né? Não, vai buscar os 30 mil. Com a aula de hoje já é possível, né? Já é possível observar. Eu tracei um caixote. Vocês estão vendo a minha seta? Ó, aqui em cima, ó, para quem estava perguntando sobre ferramenta, tem um quadrado, círculo, tem vários desenhos. Eu clico no quadrado, eu olho a região, ó, e puxo lá. Olha essa região aqui, igual o Ricardo estava falando. Olha o tanto de pavio para baixo aqui, ó. Isso demonstra uma região muito resistente. Aqui é um belo de um suporte. E é na região da onde? Dos 29, 28 aqui embaixo, ó, e os 30 mil. O que se acredita é que se ele vier nessa região, vai acontecer o quê? Vai ter aquele repique, que ele pode virar, voltar para testar, fazendo um fundo mais baixo e reverter a tendência. Então, a aula de hoje, basicamente, é identificar. Quando chegar nessa região aqui, ó, você não vai pensar em vender. Por quê? Quando você olhou lá atrás, você viu que tem um monte de pavio. Quem vai dizer que aqui não vai deixar um pavio e vai fazer esse desenho de alta? Então, a aula é basicamente isso. Identificar isso. Olha aqui em cima, ó. Outra região, ó. De suporte e resistência. Aqui em cima, eu no grupo falando, não vai buscar 100 mil. É região de briga. Por que era região de briga? Porque estava em região de topos anteriores. Quem comprou esse pivô aqui, que vamos ainda explicar o que é pivô, o alvo do cara é aqui em cima. O cara não vai pagar para sair, para ver isso aqui romper. E aí deu no que deu. Agora, aguarda nessa nova região aqui do fundo, que é uma região de suporte, e busca a reversão, que a longo prazo vai formar, já tem esse desenho dessa caixa, onde o preço tende a ficar brigando nessa região. Isso é semana, né? Isso. Pode ser mensal também, vai ser a mesma coisa. Volta no gráfico ali, desculpa, Ramon. Imagina. Aproxima aí. Galera, aí, outra coisa. Foi bom que a Vanessa perguntou, isso é semana? Sim, é semana. Cada candle desse aí, desenhado, tem uma semana. Então, a gente espera que o preço vai sair. Por que o Bitcoin ainda não está em 70 mil? Por que está demorando tanto para subir? Pessoal, olha o tempo que ele demorou para formar o suporte ali atrás. Foi praticamente 2 meses parado para ele conseguir fugir e sair. Então, a tendência não é encostar e já subir e voltar lá para o topo. Ele vai fazer alguns candles aí, vai ter uma briga aí. Então é normal ele estar na região agora, ele só faz que vai, volta. Sim, ele está em região de suporte. Ele vai ficar um tempo brigando aí. Não vai conseguir fugir daí de tão fácil. Tá? Claro, sempre respeitando o time frame que você está olhando. Se eu estiver olhando um de 5 minutos e ele ficou meia hora lá brigando, eu entendo que ele vai ficar um tempo brigando lá. Se eu estou num time frame semanal, não adianta eu querer que em um dia ele resolve a parada. Ele vai demorar semanas. Esse tipo de coisa. São essas coisas que é o bom senso, é o tempo que vai trazer. E a gente está passando algumas dicas aqui
que são valiosas para vocês. Entenderem que tempo que eu olho para mostrar todos os sinais. Ah, mas ele já pode subir daí? Pode subir agora daí. Como ele pode cair e fazer o que o Ramon está desenhando. Ah, e quando que a venda fica bonita? Depois que ele passar, testar, e aí vier para cair de novo. Aí ali a preocupação é grande. Naquele momento é o alerta que está ligado. Agora ele está chegando na região que a gente já esperava que ele ia chegar. Porque aqui é um suporte. Se ele perder esse suporte, isso aqui vai virar o quê? Ele vai virar uma resistência. Até o momento que ele ficar aqui dançando, fazendo um desenho e mostrando que aqui é um novo suporte, aqui em cima vai ser a resistência. Então, é sempre observar essas possibilidades, porque te livra em entrar em um momento. Eu vejo muitas pessoas, depois que um ativo subiu 30%, 20%, 40%, vamos comprar. Hoje, você olhando um gráfico semanal, mensal, vê que ele não está em uma região de topo anterior, ou uma região de fundo, etc., você não vai pensar em se posicionar. Porque a chance dele bater e voltar é gigantesca. Então, a aula de hoje é evitar futuramente entrar em pontos que vai ser resistência ou suporte, porque ali vai ser brigado. E o pavio te traz essa informação. Então, é mais trazer esse conceito de entender regiões que vai ter confluência dos dois lados. Certo? Alguma dúvida? Ou quem quer perguntar alguma coisa? Ah, perfeito. Isso aí. O suporte anterior, então, seria onde? Ali naquele pico verde aqui embaixo, onde está aqui bem no canto da tela? Tem um negocinho vermelho pequenininho, um verde para cima. Isso aí seria um novo suporte? Agora que ele não fez isso, né? Ele não rompeu aqui, não Se ele existe. tivesse rompido. Se ele rompeu, aonde é o suporte, aqui vai virar resistência. Aí Sim. aguarda aqui embaixo ele desenhar, testar 2 vezes uma região e repelir dessa região, aí caracterizamos como um suporte novo, entendeu? Valeu. Tá, entendi. Então, e quando ele formar esse suporte aqui embaixo, e trabalhando abaixo do antigo suporte, aonde era suporte aqui, ele vira o quê? Uma resistência. Porque o preço ele vai sofrer para passar aqui em cima. E essa mesma ideia depois a gente vai aplicar aí nas questões das médias, né? Que elas também oferecem a mesma resistência, ou o mesmo suporte, dependendo da posição. Como o caso aqui. Passou na média, bateu na média, um suporte às médias e seguiu. Mesma coisa aqui para queda. Passou para baixo das médias, voltou na média e desceu. Como é o caso aqui do BTC. Olha aqui, ó. Ele fez um fundo novo, voltou numa média, aqui é uma resistência e caiu. E aí tem todo esse trabalho, é toda essa questão que a gente vai mostrar isso com o tempo. A ideia hoje é entender essas questões de suporte e resistência para evitar entrar em pontos que tem dupla interpretação, momento de realização daquele movimento que vem vindo, e seguir assim. Hoje é aprender a não entrar em furado. Certo? Maravilhoso, maravilhoso. Então... Ó, pessoal, antes só de acabar, acho que é um detalhezinho. Por exemplo, comentei na aula, a Ramon falou muito no grupo. O pessoal com 70 mil do Bitcoin falava, vai chegar a 100, vai chegar a 100, vai chegar a 100. E a gente estava realizando no 70. Por que estava realizando no 70? Porque era uma região de resistência. E se ele passar? Bom, se ele passar, daí a gente conversa. Aí a gente vê um novo alvo, vê quanto que abre. Aí nós vamos aprender a usar FIBO, ver onde que seria o ponto da nova realização. Mas aquele ponto, quando estava todo mundo falando, agora vai para 100, e entrou todo mundo comprado, era lugar que ou você
já vinha de baixo e estava realizando lá, ou você senta no dedo, mas não aperta para comprar lá. Por quê? Porque ele já estava vindo de um movimento de baixo e chegou numa região que era alvo. Ali a gente não coloca o dedo em compra. Tanto que faz 3 meses aí que ele está caindo. Bom, da minha parte era isso aí, Ramon. Vê se o pessoal tem dúvida. E a gente já libera que até passou do tempo aí. Sim, sim. Mais Eu só alguma tenho a pergunta? agradecer, obrigada, viu? Esclareceu muito, assim, meu conhecimento zero foi muito bom para mim. Perfeito. Nós que agradecemos aí a presença de todos. E vamos aos poucos construindo. Nada de pensar operar, nada de... Nada, é entender os ciclos, regiões que a gente não vai entrar, o que que é um topo, um fundo, já entender o que que é a mensagem da associação de alguns candles eles nos trazem, e associando e criando esse castelinho na cabeça da gente, né, Ricardo? Isso. Vamos construindo devagarzinho. E agora, fui estudar aqui, estou com dúvida. Tira um print da tela, pega o celular aí, bate uma foto, manda, desenha isso aqui, o que vocês acham? Põe a seta lá, rabisca, fica à vontade. Agora é hora de ir começando a desenvolver e entender o que você quer fazer. Ah, você gostou do suporte de resistência, eu posso operar rompimento aí? Pode. Eu posso operar reversão aí? Pode. Lá na frente nós vamos ver que a caixa de ferramentas ela é enorme. A gente só vai escolher o que fica mais confortável para cada um. E aí, eu comprei enquanto o outro vendeu. Quem está certo? Eu não sei, mas provavelmente os dois. A premissa dele, se chegou num suporte, ele preferiu comprar, e o outro chegou no suporte e ele preferiu pagar o rompimento. E assim vai. O que está errado? O que está errado é não ter o seu plano definido. Não saber o que você quer fazer. Eu entrei porque fulano falou. Tá, e onde é o stop? Eu não sei, ele não falou. Péssimo fazer isso. Péssimo porque depois você não dorme, você fica chateado, você se sente mal, e etc. Então, aqui a gente está para aprender a tomar as nossas decisões. Vamos errar? Lógico que vamos errar. Mas é errando que nós vamos aprender a não cometer suicídios. Porque errinhos bobos a gente comete todo dia. Só que a gente não comete suicídio. Eu não compro um topo com todo o meu dinheiro nunca. Eu não compro um fundo que não foi testado. E esse tipo de coisa a gente vai aprender. Então quando você acha que ele vai romper? Agora vamos chegar lá na frente, nós vamos ter conhecimento para falar, esse rompimento aqui está com cara de que vai. Por que está com cara? Porque eu tenho essa e essa informação. Entendeu? É isso que nós vamos juntar lá na frente. Perfeito. Vou parar de gravar. Maravilha, maravilha. Muito boa aula.